E eu quero mostrar por que a gente pensa assim. De onde nós herdamos esse tipo de pensamento? Normalmente essa é uma maneira, a gente chama de pietista, de olhar para a vida cristã e de fugir de tudo que é mundano. A gente usa muito essa palavra, né? Mundano. Então vamos ver, esse slide ajuda a gente a entender algumas coisas. Como nem todos conseguem servir a Deus integralmente, surge a proposta para santificar o ambiente secular. Então veja só, nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo pode ser missionário. Então o que a gente faz? Qual é a maneira que alguns evangélicos criaram para fazer o seu trabalho mais santo? Ele faz uma versão gospel daquilo que ele faz. Uma versão gospel. Nossa, tem novela gospel, tem a rádio gospel, é capaz de ter até enfermaria gospel. Eu não sei se o band-aid é diferente. Mas assim, é porque se a gente fizer evangélico, parece que Deus fica mais contente, ele sorri lá do alto, ele fala, muito bom. Nós então aprendemos a criar alternativas cristãs de trabalho para proporcionar um ambiente mais agradável. A gente tanto pensa assim, que se um jovem chegasse para você e falasse assim, meu irmão, minha irmã, eu deixei o outro trabalho que eu estava e agora estou num contexto onde só trabalho evangélico. É uma bênção, assim, o ambiente é outro. E eu não estou dizendo que não tenha, possivelmente não tenha melhoras, mas nós entendemos que trabalhar num lugar em que pelo menos os ares são evangélicos, parece que Deus se agrada mais. Como eu falei, ele sorri lá do alto. O que isso mostra? Agora preste atenção para uma conexão importante. Isso mostra que nós somos muito parecidos com os medievais que chamavam o crente para fora do mundo e para dentro de atividades relacionadas à igreja. Nós repetimos aquilo que o monastério fazia. O que o monastério fazia? Ele tirava uma mulher da sua atividade corriqueira de ajudar a sua mãe e ele dizia assim, vá servir a Deus. Então ela se tornava porque ela vai então agora dedicar-se a atividades religiosas espirituais. Mesma coisa com um jovem que quer dedicar-se a Deus, então ele era retirado do mundo e ele era trazido para uma vida cheia de programações espirituais. Então, nos monastérios tinham as programações, né? O que você devia fazer em cada momento do dia para você ser mais espiritual, mais crente, vamos dizer assim. O ponto que eu quero mostrar, e essa não é ideia, não é minha, eu venho emprestando de outros autores, é que quando a gente fala de servir a Deus como sendo servir na igreja, é como se fosse monasticismo revivido. É como se a gente estivesse resgatando essa ideia de ser monge, de ser freira. Por quê? Porque essa é uma mentalidade que você só serve a Deus quando você faz aquilo que é religioso. Uma frase muito legal desse autor, num livro chamado Cristão e a Cultura. Olha só, essa frase é interessante. Não devemos colocar pessoas que trabalham diligentemente na sua vocação em uma viagem de culpa porque não conseguem assistir todas as atividades relacionadas com a igreja ou por não se oferecerem para tarefas ligadas à igreja. É a igreja que serve ao cristão para que o cristão possa servir a Deus dentro do mundo. O que ele diz nessa frase, que é muito interessante? Ele diz assim, sabe qual é o problema das igrejas? As igrejas, elas fazem as programações e elas depois rogam as maldições de Deus sobre quem não veio na programação. Vai ter programação segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Faça favor de não faltar. Aí você falta quarta e sexta porque você tinha a aula da faculdade que faltou terminar aquele curso. Aí você fica com senso de culpa, ou senão um dia você chega cansado do trabalho, você fica com senso de culpa assim. E o Michael Horton está dizendo assim, a igreja esqueceu de que ela treina pessoas para o serviço que nós fazemos fora da igreja, não dentro da igreja. Mas por que isso é estranho para a gente? Na nossa cabeça, isso é quase que geral, são poucas as exceções. Na nossa cabeça, uma boa igreja é uma igreja que passa em programação. Por quê? Porque pelo menos está dentro da igreja, pastor. Meu menino fala, imagina, quer fazer salão, pastor? Tem que ter o trabalho da UPA, tem que ter o trabalho da UMP. O que ele vai fazer? Sábado à noite? Vai ficar lá com a moçada, com os vizinhos, vai ficar mal, né? Nós entendemos que
fazer bastante programação é sinônimo de que Deus está feliz. Eu tenho uma notícia triste para você. Ativismo dentro da igreja é diferente de preparar para servir fora dela. Sabe qual é o problema com a nossa mentalidade? E a gente herda isso, a gente ouviu isso boa parte da nossa vida. É que a gente quer tirar as pessoas com medo de elas serem contaminadas lá fora. Então tem medo. Vai lá ouvir o pastor, ele vai falar na sexta-feira, não sei o que é, mas vai ouvir uma palestra, pelo menos é melhor do que ficar em casa. Eu não sei o que é, mas tudo bem, está na igreja, pelo menos está na igreja. A gente esqueceu de que a igreja deveria preparar pessoas para servir, não no domingo ou no sábado, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que nós não sabemos ao certo como servir de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. O que é isso eu quero dizer? Nas nossas atividades de trabalho, seja em casa ou fora dela, nós não estamos acostumados a ouvir o que significa servir. Então, se nós não estamos acostumados, eu costumo dizer que nós temos um problema sério. Nossa vida é muito dicotomizada. Isto é, de domingo Deus fica muito feliz que a gente vai na igreja. Para aqueles de nós que vão, tá? Mas aqueles que vão, Deus fica muito feliz. Só que segunda a sábado tem a revelação. Você está entendendo? Se não for dentro da atividade eclesiástica, a gente sente que eu não estou fazendo algo que honra o Senhor Deus. Eu queria fazer mais para Deus. Eu queria fazer mais para Deus. E esse é um problema quando a gente enxerga uma porção muito grande da nossa vida desconectada de serviço para com Deus. Nossa vida ficou dicotomizada. É como se tivesse um vão. De um lado que você faz na igreja, esse você sabe que se agrada a Deus. Mas tem aquele outro lado que você faz todo dia, das 8 da manhã até as 6 ou mais. E você não sabe se você agrada a Deus. Isso é muito ruim. Porque presta atenção, a maioria de nós trabalha 1/3 ou mais da sua vida, da sua existência. Você pensar que 1/3 da sua vida, se você dorme um outro terço, então a gente honra a Deus muito pouco. Porque tem 1/3 da sua vida que você está trabalhando, pelo menos isso. Alguns de nós mais, se a gente considerar o trabalho fora do contexto de emprego, então mais ainda. E a gente não sabe ao certo se Deus está se agradando disso. E eu me preocupo, por quê? Porque normalmente nós entendemos como honrar a Deus com coisas que são, como eu falei, eclesiásticas, mas as que não são, nem sempre fica claro para nós. Esse desenho privado e público é o seguinte, é que a gente sabe muito bem o que Deus quer de nós no âmbito privado. Quer ver uma coisa? Se eu perguntasse para você assim, que mensagem você ouviu no passado para você dizer? Você vai guardar alguma coisa sobre como você tem que confiar mais em Deus, ou como você tem que tratar o próximo com cuidado, ou como você precisa ser uma pessoa menos ansiosa, ou qualquer coisa. Em todas essas coisas, elas são verdadeiras. A gente mostra que normalmente o que a gente guarda de sermão, que é o que a gente ouve, é o que eu faço no âmbito da minha vida particular, é no privado. Raramente a gente vai para casa com alguma coisa assim, e nós devemos fazer, no sentido comunitário. Tem mais, que é pior. O que eu faço no ambiente público? Quando eu estou em casa, o que é ser cristão no ambiente público? Essa é a parte em que a gente carrega menos para casa. Porque normalmente nós estamos separados, separamos a nossa vida entre a minha vida particular, que é privada, e a minha vida pública. E na vida privada, é isso que eu quero mostrar. Nós sabemos como honrar Deus. Se você é uma pessoa séria, você sabe que você tem que ter tempo para ler a Bíblia, orar, para você cuidar da sua família. Mas isso tudo é privado. E na vida pública? Então, deixa eu falar de 2 tipos de dicotomia. A primeira dicotomia, ela é muito óbvia. Essa todo mundo sabe.
eu imagino que você já deve ter dito isso. Quando pessoas dão um mau testemunho de sua fé em seu trabalho, agindo de forma imoral, tanto no comportamento individual quanto nas posturas profissionais. Sabe quando você fala assim, ó, fulano de tal, olha pastor, e até vergonha. Ele diz que ele é uma igreja, mas o que ele faz lá na empresa é um absurdo. Olha, eu sinceramente, o que você está querendo expressar isso? Você está dizendo assim, olha, a vida dele é tão diferente dentro e fora da igreja que eu até questiono se ele é do Senhor ou não. É óbvio, está muito aparente essa dicotomia, essa ideia de que ele se porta de um jeito quando ele está na igreja e se porta de outro jeito fora. Essa todos nós reconhecemos. A que eu acho mais sutil e menos perceptível é essa aqui. Uma dicotomia disfarçada. Quando pessoas se mostram moralmente corretas no emprego, muito embora pratiquem atividades incoerentes com a sua fé, ou tentem santificar o ambiente de trabalho mediante atividades espirituais. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar, tem muita coisa aqui. Quando as pessoas falam assim, pastor, mas eu tenho sido honesto, tenho sido pontual, nunca desrespeitei meu chefe, isso tudo é bom, mas isso tudo ainda diz respeito à sua ética individual no seu trabalho. Para a maioria de nós nunca pensamos sobre como fazer o meu trabalho ter outro direcionamento a partir daquilo que eu creio. A maioria de nós não sabe nem o que isso é. Isso é difícil até para mim, porque eu não ouvi isso a minha vida inteira. Estou aprendendo devagarzinho o que isso significa. Mas é possível que a pessoa seja honesta no âmbito individual, mas quando ela age no seu âmbito profissional, ela se mostra incoerente com a sua fé. Vou dar um exemplo simples, mas eu vou dar outros mais à frente. Esse simples é só para você compreender. Nós aprendemos, por exemplo, na igreja, de que a criança, quando ela nasce inclinada para o mal. A Bíblia fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas se você está no âmbito da pedagogia e alguém ensina para você que crianças são crianças que infelizmente sofrem com o contexto social, com o ambiente ao seu redor, e por isso que elas praticam as coisas que elas praticam, se nós cuidássemos bem delas, elas seriam diferentes. Você está ouvindo uma outra visão daquilo que é dito acerca de crianças. Por quê? Presta atenção, deixa eu explicar mais para você. Claro. O que a gente aprendeu na pedagogia, aquelas que são professoras podem testificar disso, é de que se nós educarmos esse brasileiro, é uma confiança, às vezes até exagerada. Não é que a educação não seja importante, mas exagerada no potencial que a educação tem ao transformar alguém. Eu não estou dizendo que a educação não seja boa. Claro que é ótimo. Mas a grande verdade é que mesmo em países educados existe pecado, existe imoralidade. Porque nosso problema interior não é resolvido por mera educação. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? Uma professora, um professor pode ser muito correto no trabalho. Mas ele nunca pensou que quando ele está ensinando lá, ele deveria enxergar aquelas crianças do jeito que a Bíblia fala daquelas crianças. Não, porque ele aprendeu na faculdade de pedagogia. Crianças são uma tábua rasa. Você é que escreve nelas. Se o professor for bom, ela sai uma boa aluna. Se o professor for ruim, sai isso aí, ó. Mas esses são conceitos que não são bíblicos. É uma leitura diferente da criança. Agora, esse é um exemplo de alguém que ama a Deus e honesto no trabalho. Ele procura fazer direitinho. Mas ninguém nunca disse para ele como ser professora à luz da Bíblia. Como ser professor à luz da Bíblia. Então, o que eu quero dizer é, essa é uma dicotomia que não é aparente, ela é disfarçada. A gente, ou às vezes a gente diz o seguinte, pastor, eu tenho um negóciozinho muito simples lá, muito simples. Uma vendinha lá, a gente vende algumas coisas, e eu falei para os funcionários que eu queria ter lugar para abençoar. Sabe o que eu fiz, pastor? E eu botei lá nos alto-falantes, botei uma música evangélica o dia inteiro, que é uma benção. A gente só ouvindo, só louvor, só canto. Mas tem mais, você está rindo, mas sabe o que a gente faz na segunda-feira? Na hora do almoço a gente faz reunião de oração e a gente estuda a Bíblia.
Sabe, eu fico feliz que agora sim o ambiente nosso está cristão. É possível que essa pessoa esteja fazendo toda a boa intenção, mas ela nunca parou para pensar como é que ela devia olhar para os lucros, ou para o tratamento de funcionário, ou para estoque a partir de uma perspectiva cristã. Ela só consegue pensar em atividade espiritual, evangelização, ouvir louvor, evangelização. Para nós, sempre foi assim. A gente sempre entendeu que é assim que a gente fica mais crente. O que eu quero mostrar a vocês é que ainda existe uma dicotomia, a nossa vida ainda está muito separada. Quando a gente fala puramente de negócios, ninguém se fala de negócios a partir de uma mentalidade bíblica. Só quando tem algo ilícito, aí sim é fácil detectar. Só quando tem algo assim, ilegal. Mas e quando não tem o ilegal, mas tem aquilo que é imprudente? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu entendo que isso tinha em Esther. Eu quero voltar agora na história de Esther para fazer algumas conexões. Deixa eu contar a história rapidamente, lembrar você alguns pontos. No capítulo 1, lembra, Vasti era a rainha, rei Assuero, um dia bebeu demais e quis exibir a sua rainha, então ele a chamou. Só que ele quis mostrá-la num ambiente baixo. E ela bateu o pé e disse: não vou. Ele falou: é? Então o capítulo 1 termina com um rei sem rainha. Vasti, ela não está mais na posição de rainha, então surge uma vacância. Mas por quê? Porque o rei foi arbitrário. É importante a gente entender isso só para você ter uma noção. O autor bíblico, quando ele está contando a história, ele está querendo que você tenha uma noção da pessoa com quem Esther conviveu. E não é flor que se cheira. Assuero é um homem que quer o que quer, a hora que quer. E aí você ensina primeiro. Então, chamou Vasti não veio e disse: tá bom, vai ver. Então Vasti some de cena, e no capítulo 2, eles começam, os conselheiros começam a dizer assim: olha, rei, seria bom o senhor ter uma rainha. O senhor domina sobre muitos povos. É o seguinte, vamos fazer um concurso. Uma Miss, né? Miss Pérsia. Então você chama as virgens de vários lugares e o senhor escolhe. A gente trata elas direitinho, a gente cuida delas direitinho e o senhor escolhe. O que o senhor acha? Eu gostei da ideia. Pois então, Esther aparece nessa história como uma das mulheres que é trazida como candidata. Mas, agora vem uma lição importante. Ela é trazida como candidata, mas Mordecai, que é primo dela e cuida dela como se fosse pai, ele sugere que ela esconda a sua identidade. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 2 de Esther. Eu vou pedir para alguém ler bem alto o verso 10 e o 20.